Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre espelhos esféricos e como acontecem essas distorções que a gente vê nos espelhos esféricos. Então, primeiro, o que são espelhos esféricos? São espelhos que surgiram a partir de uma esfera, ou seja, eu tenho uma esfera espelhada, eu vou cortar ela e a parte espelhada de dentro, a parte interna, a gente vai chamar de espelho côncavo e a parte externa a gente vai chamar de espelho convexo. Perceba aí que esses 4 risquinhos na ponta do espelho, eles indicam a superfície oposta à superfície refletora. Ou seja, a superfície refletora é a superfície de dentro, no caso do espelho côncavo, e de fora, no caso do espelho convexo. Os elementos que são importantes da gente conhecer nos espelhos esféricos. Primeiro, toda esfera tem um centro de curvatura, e se o espelho esférico surgiu de uma esfera, ele também tem esse mesmo centro de curvatura C, com um raio R. O raio R é justamente a distância entre o centro de curvatura e a superfície espelhada. Então, o centro de curvatura é um ponto e o raio R é uma distância. O vértice V e o foco F vão ser explicados em função do que a gente chama do eixo principal. O que é o eixo principal? É um eixo que vai passar pelo centro de curvatura e passa pela parte central do espelho. Então, é basicamente um eixo que vai conter o ponto C, o ponto F e o vértice do espelho. O vértice do espelho é justamente o ponto de encontro entre o espelho e o eixo principal. O centro de curvatura é o que a gente acabou de falar, o centro da esfera que gerou esse espelho, e o foco F a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bom, para a gente entender como funcionam os espelhos esféricos, eu preciso usar alguns raios que a gente chama de raios principais. São raios base para a gente construir qualquer imagem em espelhos esféricos. E para isso eu vou começar com um pequeno experimento. O que eu fiz? Eu peguei um espelho esférico, ele é espelhado dos dois lados, a parte interna, que é essa aí, é o nosso espelho côncavo. E aí o que eu fiz? Eu incidi raios de luz nesse espelho usando uma fonte de luz, ora com uma fenda só, ora com 5 fendas, que é esse caso da direita. E aí o que a gente percebe? Que quando eu incido o raio paralelamente ao eixo principal, e aí o eixo principal é essa reta em grafite, essa reta preta que a gente vê, quando eu incido o raio paralelamente ao eixo principal, eu verifico que o raio é refletido para um ponto. E que ponto é esse? O nosso foco F. Então veja aí no primeiro desenho, o raio está incidindo no espelho e sendo refletido na direção do foco F. No segundo caso, a mesma coisa. Os raios de fora, eles batem no espelho, eles vêm paralelamente ao eixo principal e são refletidos para o ponto F. O terceiro raio, a mesma coisa. Ele incide paralelamente, reflete na direção de F. O quarto raio também incide paralelamente e reflete na direção do foco F. Então, esse é o nosso primeiro raio principal. O segundo raio principal é muito parecido. Veja bem, se o raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete na direção de F, se eu incidir o raio por F, ele deve ser refletido paralelamente ao eixo principal. Essa é quase que uma conclusão do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, se o raio faz uma trajetória na ida, ele poderia tranquilamente fazer a trajetória inversa. Nada impede ele de fazer a trajetória inversa. Então, se eu incidir o raio pelo foco F, na direção do F, eu vejo que ele é refletido paralelamente ao eixo principal. Esse é o nosso segundo raio. Terceiro raio importante, terceiro raio principal, o raio que vai incidir no centro de curvatura. E aí me parece que esse raio não é refletido, porque ele não está indo para nenhum lugar. Na verdade, ele está sendo refletido sobre si mesmo. Então, ele está indo e voltando na mesma direção. Esse é o nosso terceiro raio principal. E, por fim, nosso quarto e último raio principal é o raio que vai incidir no nosso vértice do espelho. Ele vai incidir e aí parece que essa reflexão é uma reflexão muito parecida de um espelho plano, né? Com o mesmo ângulo de incidência e reflexão. Então, na verdade, o nosso quarto raio principal é o raio que incide no vértice e reflete simetricamente ao eixo principal. Agora, será que esses mesmos raios funcionam no espelho convexo? Então, eu vou fazer esse mesmo experimento e eu vou usar espelhos convexos, a parte de fora daquele espelho. E aí me parece que os raios principais não são os mesmos, mas toma muito cuidado. Primeiro, o raio está incidindo paralelamente ao eixo principal e ele está sendo refletido para longe, não para o foco. Mas, olhando bem, se eu fizer o prolongamento do raio refletido, eu verifico que todos eles chegam em um ponto. Que ponto é esse? O nosso foco do espelho. Então, em vez do foco estar do mesmo lado dos raios de luz, agora ele está do lado oposto. E faz sentido, porque a esfera que originou esse espelho, ela está com o centro voltado para trás do espelho e não para a parte da frente do espelho. Se eu olhar agora o filtro de 5 fendas, eu vejo que o raio ele incide paralelamente e reflete para longe. Só que se eu fizer o prolongamento, eles vão chegar em um ponto
Que ponto é esse? O nosso foco F. A mesma coisa para o terceiro raio e a mesma coisa para o quarto raio. Ou seja, o prolongamento do raio refletido ele está na direção do nosso foco F. Então, o raio ele é refletido na direção de F, só que o F está atrás do espelho. Então, o primeiro raio principal funciona. O segundo raio principal, a mesma coisa. Se eu incido um raio paralelamente ao eixo principal e ele reflete na direção de F, se eu incidir um raio na direção de F, eu vejo que ele reflete paralelamente ao eixo principal, então o segundo raio também funciona. Terceiro raio principal, aquele que ia no centro de curvatura. Aqui é a mesma coisa, parece que ele não tem reflexão, mas ele tem. A diferença é que ele está indo e voltando na mesma direção. E o prolongamento desse raio, ele dá no centro de curvatura. Então a diferença agora é que os pontos C e F estão atrás do espelho e não mais na frente. Mas os raios principais continuam funcionando e até o nosso último raio, que é o raio que passava pelo vértice V, ele também funciona. Parece que é um espelho plano, ele está refletindo simetricamente ao nosso eixo principal. Então os 4 raios principais funcionam tanto em espelhos côncavos quanto em espelhos convexos. Bom, então como a gente vai representar os espelhos côncavos e convexos? Em vez de eu fazer um corte na esfera, eu vou representar ela como uma parte reta e só na ponta eu vou indicar qual que é a curvatura dele. Então, no caso da esquerda é um espelho côncavo e no caso da direita é um espelho convexo. E eu vou representar nessa figura os 4 raios principais que a gente tem. Então, o primeiro raio principal era o raio que incidia paralelamente ao eixo principal e era refletido na direção do foco F. No espelho côncavo, ele é mais simples de desenhar, ele incide paralelamente e reflete de fato para o foco F. E no espelho convexo, ele incide paralelamente e reflete na direção do F, de maneira que o prolongamento do raio refletido chegue até o ponto F, certo? O segundo raio principal era o raio que incidia no foco F e era refletido paralelamente ao eixo principal, então esse raio em azul. Ele serve tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Veja aí, o raio 2 no espelho convexo incide na direção do foco F, e se eu prolongar o raio incidente, ele de fato chega no foco F, e é refletido paralelamente ao eixo principal. Terceiro raio era o raio que incidia no centro de curvatura. Então esse raio vai incidir no centro de curvatura e vai voltar sobre si mesmo. Então veja aí que o raio 3, ele incide no centro, vai e volta, e a mesma coisa acontece no espelho convexo. Mas eu tenho que fazer o prolongamento justamente para verificar que esse raio está na direção do centro C, senão eu não tenho como verificar isso. E por fim, o quarto e último raio era o raio que incidia no vértice V, e ele era refletido simetricamente ao eixo principal. E aqui eu queria destacar algo importante. Como que eu vou saber se ele é simetricamente ou não? Preciso de um transferidor? Não necessariamente. No caso de um bloco quadriculado, eu vou verificar, por exemplo, que o raio está incidindo nesse ponto aqui, e nesse ponto ele tem 3 quadradinhos até o eixo principal e 2 quadradinhos até o espelho. Então ele tem que ser refletido simetricamente. 3 quadradinhos até o eixo principal e 2 quadradinhos até o espelho. Então, quando você tem aí uma régua e uma folha quadriculada, você consegue desenhar esse raio sem grandes dificuldades. Você não precisa de transferidor. Você só precisa que ele seja refletido simetricamente. E a mesma coisa acontece no espelho convexo. Eu vou verificar aqui que, por exemplo, ele está passando aqui por esse ponto, é o ponto 2 quadradinhos até o eixo principal, 2 até o espelho, então ele tem que ser refletido. 2 quadradinhos do eixo principal, 2 quadradinhos até o espelho. Então eu vou usar aí a simetria para me ajudar a construir o quarto raio principal.